Olá, saudações a você, muito bom dia. Estamos chegando com mais uma Conversa na Madrugada, aqui pela TV Jornal, para todo o estado de Pernambuco, também com a TVI, emissora integrante do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Vamos abraçar as várias cidades que estão acompanhando aí o nosso programa. Muito obrigado aos amigos do interior, as pessoas que acompanham o Conversa na Madrugada, né? Pessoal do Sertão do Estado, de Arco Verde, ali o Portal do Sertão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Pessoal da Suíça Pernambucana, Garanhuns, né? Amigos de Caruaru, amigos de Gravatá e das áreas vizinhas, muito obrigado. Conversa na Madrugada, @tvjornal.com.br. Este é o nosso endereço eletrônico para que você possa participar do programa. E hoje eu vou conversar com o pastor Rogério Bilar. O programa de hoje vai ser religião. Quando a gente fala religião, sempre existe polêmica, é aquela velha coisa. Religião, futebol, política, não se discute, mas é sempre bom falar. Pastor, como vai? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Aldo. Bom dia a todos os telespectadores do Conversa na Madrugada. Tranquilo? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Madrugada. Bom, o pastor Rogério Bilar, ele é professor de teologia da Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, não é? É membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e membro da União dos Evangélicos. Pastor, e aí eu queria conversar com o senhor, entrar propriamente no assunto. Quando a gente fala em religião, existem pontos discutíveis ou não é verdade? Mas, por exemplo, o que mais a gente vê aí é a proliferação de pastores, né? Por que tem tanto pastor? Por que está chegando tanta gente se dizendo aí pastores de igrejas e para doutrinar o povo? Aldo, é bom que nós entendamos, né, em primeiro lugar, que a palavra religião, ela vem do latim religare, que é religar o homem a Deus. Mas nós sabemos que existe pastores e pastores, médicos e médicos, jornalistas e jornalistas, e na maioria das vezes as pessoas fazem disso uma profissão e não uma chamada de Deus e tentam mercadejar a palavra de Deus. Na realidade, ganhar dinheiro através da Bíblia Sagrada. Isso então, é muito comum, né? É muito comum. As pessoas usam Bíblia para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. Usam então, a palavra de Deus, né? Claro. Então, o que acontece? Pastores que são sérios, que têm chamadas de Deus e que pregam com compromisso, segundo a base bíblica, começam a ser desacreditados por conta de aventureiros que chegam e aí abrem uma igreja, colocam o nome Igreja Evangélica, sou pastor, ninguém sabe a origem do curso que ele fez, ninguém sabe a igreja que ele é de origem, enfim, ele sai estudando aí como curso de teologia aberto para muitas pessoas, existe aí curso como a Fatal, que ela dá, tá certo, curso teológico para pessoas que sejam evangélicas, não sejam evangélicas, e queiram ser pastores. Então, o ser pastor não é como ser um mecânico, ser um motorista, que você faz um curso, você se formou, naquilo, então eu tenho um diploma. Eu não agora é um curso profissionalizante, né? Não. Vem a chamada de Deus, é uma coisa espiritual, e você vai aperfeiçoar-se naquela chamada. É uma inclinação, chama-se vocação. Você tem vocação para ser jornalista, e você faz muito bem. Não é? Obrigado. Então, é uma vocação. Eu, talvez, se fosse fazer, eu não me desse muito bem, porque não é a minha vocação, não é a minha chamada. Mas existem os aventureiros que se aproveitam disso e fazem isso para ganhar dinheiro, na realidade. Agora, pastor, é fácil, por exemplo, Rogério, alguém chegar e dizer, não, eu vou botar uma igreja aqui, vou pintar a casa e botar a igreja do Salvador, da Ordem Terceira Divina, do Erário Bíblico. É fácil fazer isso? Qualquer pessoa faz? Existe essa facilidade? Não existe no Brasil, por exemplo, uma lei que não permita que isso aconteça? Olha, veja só, o Brasil, quando a gente fala de leis, a gente entende o seguinte, que o Brasil é um dos países que tem mais leis. O problema não é ter a lei, é o cumprimento, né, da lei. Né? Nós vemos aí a questão da lei seca, por exemplo, onde foi aplicado, mas existe descumprimento da lei. Né? Então não é tão fácil corrigir, averiguar tudo isso aí. Então, para você ter uma ideia, existem igrejas com nomes exóticos. Por exemplo, tem igreja evangélica do Cuspe de Cristo. De quê? Do Cuspe de Cristo. Do cuspe? Porque teve uma passagem bíblica, tem na passagem bíblica, em que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos do cego, e aí pegaram esse texto isolado e criaram o nome Igreja do Cuspe de Cristo. Não é? Pelo amor de Deus. Então, para você ter uma ideia... Eu não vou demitir o senhor, porque o senhor é um homem sério. Mas não, eu estou falando aqui um produto de pesquisa. Caramba! É verdade. Então, você tem uma ideia e tem pessoas... Isso é um nome exótico, né? É um nome exótico, Mas claro. existem outras igrejas assim também? Existe igreja como Igreja do Cuspe de Cristo, né? Tem igreja independente, quer dizer, já não depende de ninguém, nem de Deus, né? Que é independente.
Então, existem várias igrejas por aí que nós podemos chamar de igrejas, entre aspas, Sim, não é? igreja entre aspas. Porque vão denegrindo a imagem das igrejas sérias, como a Assembleia de Deus no Brasil, já está há quase 100 anos no Brasil, como a Igreja Batista, como a Igreja Congregacional, que foram igrejas que chegaram aqui há muitos anos atrás. Presbiterianos também, não é? Então, as igrejas sérias, muitas vezes, são desacreditadas por conta de aventureiros que chegam, colocam qualquer nome e usam a boa-fé das pessoas para extorquirem dinheiro, para vender mercadoria, para trazer óleo de Israel, para trazer um monte de coisa e vender. Olha, eu vi isso outro dia. A terra que Jesus pisou, um pouquinho da terra, tem pastor que dá o óleo do sangue de Jesus Cristo, a rosa ungida por Nossa Senhora. O que são essas coisas, hein, pastor? Isso, são na realidade, atrativos? são atrativos, porque é o seguinte, nós vivemos em um mundo em que impera o materialismo. É verdade. Então, o homem, verdade. ele acredita muito mais naquilo que é tangível, naquilo que é palpável, não é? E acreditar em Deus é você acreditar em quem você não está vendo. Você nunca viu Deus, meio eu nunca vi complicado, Deus, né? não é? Eu nunca vi Deus. É. Então, a gente pode dizer assim, como é que eu posso acreditar em Deus? Uma coisa que eu não vejo, que eu não vejo, que eu não toco. Aí, enxergo, se né? tem uma rosa, se tem uma terra santa, de repente ali eu estou tocando, eu estou pegando, eu estou sentindo. Só que a gente tem que entender o seguinte, que para se acreditar em Deus, mesmo nós não enxergando Ele, é o seguinte, se você levar uma topada na rua, você vai sentir dor ou não? Você vai enxergar a dor? Mas por que você acredita nela? Porque você sentiu ela. Então Deus a gente não vê, mas a gente sente Ele em nossos corações. Como a alegria que a gente não vê, mas a gente acredita que Ele existe. O amor que a gente não consegue enxergar, nem definir na realidade, mas a gente sente o amor. Então as pessoas, por causa do materialismo, por causa daquilo que tem que ver, tem que tocar, tem que pegar, e aí acreditam em todo tipo de contos de fada, vamos dizer assim. Mas existe esse mercado, então, da fé hoje em dia, né? É um mercado que está em ascensão, que a gente nota, né, pastor? Com certeza. A gente pode comparar o mercado da fé que existe hoje com uma pirateria de CDs né, e de vídeos que prolifera e não há um controle sobre isso. Pessoas que fazem um trabalho sério, que suaram, que, sabe, ensaiaram, que reuniram um grupo, fizeram uma banda, de repente está lá um CD que o camarada colocou com todo o seu suor a trabalhar por R$15, vendendo por 5 lá no camelô, e alguém compra isso aí. Isso acontece com as igrejas, vamos com as assim igrejas. Dizer, né? Pastor, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta batendo papo com o pastor Rogério Bilar, mas antes eu quero lembrar você que a Zero Grau é a empresa que facilita a vida de você que tem estabelecimento comercial, padaria, lanchonete, restaurante, bares, você que quer renovar o seu estoque de de equipamento para congelar, de frigobar, de balcões frigoríficos. Olha, a Zero Grau faz entrega para todo o estado de Pernambuco em até 10 vezes. Facilita, né? O telefone é esse aí que está no vídeo. 3471-2775. Ligue aí, 3471-2775. Esse é o telefone da Zero Grau, uma empresa há mais de 8 anos no mercado. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o pastor Rogério Bilar. Daqui a pouquinho. Muito bem, seguimos aí com Conversa na Madrugada, aqui pela TV Jornal para todo o estado de Pernambuco, também com a TVI, emissora integrante do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pastor Rogério Bilar com a gente hoje aqui, estamos falando sobre fé, não é? Pastor, quando a gente fala fé assim, fé é uma coisa muito subjetiva, né? Muita gente busca, encontra a fé e não consegue. Eu não tenho fé. Por que as pessoas, em geral, em linhas gerais, dizem isso? Muita gente diz. Porque é difícil encontrar fé. Fé é uma coisa que você constrói ou tem que acreditar? Olha só, é importante frisar o seguinte, que quando eu digo que eu não tenho fé, na realidade, isso é uma inverdade. Porque não existe ser humano que não tenha fé. Agora, existe a fé bíblica, que nós chamamos, na linguagem evangélica, de fé salvífica. Existe a fé natural. Por exemplo, uma pessoa que é ateu, uma pessoa que é cética, que não acredita em nada, quando ela vai pegar um ônibus e ela paga a passagem dela e senta no ônibus, ela não vai até o motorista perguntar se ele tem carteira de motorista para conduzir ela. Ela acredita que ele já é profissional e vai levar. Então, até um certo ponto ali, ela tem fé. Tem um ateu aqui, por nome de Garré, que é o nosso amigo, que ele sempre diz, sou ateu graças a Deus, né? Usa o nome de Deus, não sei, eu estou brincando com ele, mas essa questão mesmo de ter fé, então,
todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Agora, existe a fé bíblica, que é a fé salvífica que nos direciona a Deus. Existe a fé, chamamos de fé natural. Você acredita que vai no restaurante se alimentar e você crê que aquela comida não está envenenada, que você vai comer e não vai fazer mal algum para você. Você Agora, acredita nisso. Pastor, um assunto que eu queria entrar com o senhor agora, dízimo. Por que é tão falado? Tem pastor aí que condena o dízimo, né? Tem padre que condena, tem padre que faz, que é o contrário, que implora para que o dízimo aconteça. Tem pastor também que faz tudo em cima do dízimo. O que se pode falar do dízimo? Ele, não sei se é bíblico, não é legal, é ilegal. O que o senhor diz a respeito disso? Certo. Olha só, uma das grandes perseguições da igreja, e em particular a igreja evangélica, hoje já a igreja católica aderiu também a pedir dízimo. Sim. Uma vez que ela, examinando a Bíblia, sabe que o dízimo é bíblico. Nós encontramos no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, quando a palavra do Senhor nos diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de alguma coisa, tá certo? No Antigo Testamento, esse dízimo era trazido quando alguém empanhava lá no seu campo, na sua agricultura, tirava 10% ali da colheita, dos animais, levava. Hoje você não vai entrar com um carneiro, com uma cabra, com um feijão dentro da igreja para dar 10ª parte para a igreja. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos com dinheiro para construir templos, pagar aluguéis, para que a gente possa... manutenção dos ministros também, e para que a igreja possa crescer de uma maneira geral, tá certo? Então, dízimo, na realidade, é um ato de fé e a 10ª parte que todo aquele que serve a Deus e morador da terra, porque a Bíblia diz que todos os homens da terra devem ser dizimistas. Está aí os Estados Unidos que ensinam nas escolas, tá certo? Doutrina bíblica, que as crianças já aprendem a dar dízimo dentro das escolas seculares, porque é uma doutrina bíblica. Nos Estados Unidos, a maioria acho que cristã. Né? Mas, e aí já se prega... Já dentro das escolas seculares já se ensina, porque é um embasamento bíblico, né? Agora, veja só, tem muito pastor, e aí, como o senhor falou, assim, se a gente for enumerar, tem advogado, médico, muito charlatão, mas a gente ouve muito e vê, inclusive na televisão, o pastor dizendo: olha, se você não der o dinheiro, Deus vai castigar você, Deus vai lhe bater com uma chibata, essa coisa toda. E aí é onde fica na cabeça das pessoas isso. Quem é mais fraco, talvez, né, de raciocínio, entre desses falsos pastores. A briga desses pastores que têm o poder da mídia, vou assim dizer, com quem não tem, por exemplo. O senhor não tem nenhuma emissora de TV, nenhuma emissora grande de rádio para que o senhor possa fazer. E isso não termina diminuindo, atrapalhando o trabalho sério, não? Atrapalha porque existe uma diferença entre você pedir e pedir por imposição, tá certo? Exato. Quando você... Pedir ou mandar, né? Então, quando você tem, por exemplo, 50 pessoas na igreja e você está ministrando ali sobre dízimos e ofertas, e você pega um envelope ou 50 envelopes e diz assim: olha, aqui estão os 50 envelopes para os vencedores virem aqui pegar. Só fiquem sentados os covardes. Automaticamente, você está impondo ali, todo mundo vai pegar aquilo ali. Então, outra coisa... usando artifício... A Bíblia fala da 10ª parte como dízimo é 10% daquilo que você ganha. Agora, a oferta, a Bíblia não estipula o valor. Eu não posso dizer, começar em 100, ir para 50, 20, 30, R$1. Como existe pastores que eu sei, tá certo, que estão na mídia aí, tá certo, fazendo uso de canais de televisão aí, eu posso falar, tem uma palavra um pouco forte, mas vou falar porque, biblicamente falando, eles estão errados, para extorquir dinheiro das pessoas, da boa fé das pessoas. Mesmo, né? Para ser pastor, tem que estudar sempre, tem que estudar todo dia, tem que mudar a conduta de vida, pastor? Para ser pastor, tem que ser chamado por Deus. Certo. Em primeiro lugar, você deve ter uma chamada de Deus e a gente o que o senhor falou no início, a questão da vocação, né? A inclinação. Então, meu nome hoje é Rogério, porque a minha avó, que era católica praticante, ela gostava muito de um padre ali na cidade de Bezerros. E ela disse, quando eu nasci, a minha mãe disse: como é que a gente coloca o nome neste menino? Eu disse: coloca o nome do Padre Rogério, porque ele é um homem de Deus. E quase que ela acerta. É verdade. Mas só que a gente começou estudando a palavra de Deus e sentimos a chamada de Deus e a vocação. E o que acontece? Depois que vem a chamada, você vai se aperfeiçoar, fazendo cursos, você vai pesquisar, você vai saber... Um pastor sério. Ele tem que fazer isso sempre. Infelizmente, Aldo, existem pastores que não têm nenhum conhecimento bíblico.
Eles conhecem textos A gente isolados vê da muito Bíblia. pastor pilantra por aí, me perdoe se está com Mas é pastor, verdade, mas tem, né? é verdade. Tem muito pastor que, na verdade, é mais bandido do que pastor. É. Né? Como tem padre também, como tem... Em todas as áreas. Mas nesse caso, pastor, o preparar, ele é diário, é? O pastor tem que sempre estar lendo, sempre estar se Sempre. atualizando? Todos os dias. Todos os dias o pastor deve estar buscando em livros, buscando em internet, deve estar se atualizando. E outra coisa, não apenas na leitura bíblica da palavra de Deus, como também deve ter uma instrução secular, deve pesquisar, deve saber de matérias de revista, de TV, o que é que está acontecendo também na mídia. Por exemplo, houve uma pergunta que um dos jovens da nossa igreja fez, o seguinte, acerca da pesquisa com células troncos embrionárias. Sim. Ela disse, pastor, qual é a posição da igreja em relação à pesquisa de células troncos embrionárias? E aí, se o pastor não está balizado e se não tem um conhecimento bíblico, né? Então, ele me perguntou... Não fale disso, me dê R$1, né, para que eu possa lhe responder, né? Então, a gente entende que a vida começa na concepção e que a igreja está de acordo, a igreja evangélica está de acordo com a pesquisa de células troncos mestras, aquelas que não são embrionárias, tá certo? Mas a embrionária, nós acreditamos que ali a vida na concepção já está ali, aquele amontoado de células, e Deus já sabe o que é ali coração, o que é cabeça, o que é rins, o que é tudo ali, já tem um plano naquela célula embrionária. Então, a gente não concorda com a pesquisa de células-troncos embrionárias, tá certo? Mas as células-troncos são chamadas de células-troncos adultas, que é tirado, não é, do cordão umbilical, e a gente concorda plenamente. Agora, embrionárias não, porque a gente acredita que a vida começa na concepção. Pastor, existe muita distorção da Bíblia hoje em dia? Pessoas que pegam capítulo tal, versículo tal e distorcem isso ao bel prazer? Com certeza, não tenha dúvida disso. As pessoas distorcem, mas distorcem descaradamente a palavra de Deus. Não é? Há um adagio popular que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia, não é? Então, tem muitas pessoas que, para os seus próprios interesses, pegam textos isolados da Bíblia Sagrada e aí colocam o seu pensamento, a sua tese e começam a formar a sua opinião ali e saem pregando isso, simplesmente. Danado, né? Bom, pastor Rogério, nosso tempo passa muito rápido. Deixa-me aproveitar e mostrar aqui este CD do senhor, está aqui, né? Quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz, hein, pastor? Tem um telefone, tem um e-mail, tem um endereço eletrônico, como é que faz? Olha só, eu tenho o meu e-mail, não é? Que é o Rogério Bilar, B-I-L-A-R, só com L, com R no final. Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. Né? Agora, como é que escreve Yeshua? Y-E-S-H-U-A. @ hotmail.com. Então, pastor, Rogério... não tem pastor, não Rogério tem Bilar. Rogério Bilar, B-I-L-A-R. Aí, Yeshua. Que é Y. Y-E-S-H-U-A. @hotmail.com. Ou então, pode ligar, tem um telefone? Pode ligar também. Qual é o telefone? 9167-6866. 9167 6866. Tá bom. Pastor, muito grato, muito obrigado por sua passagem aqui. Pastor também é radialista, faz rádio, né, na Rádio Novas de Passa, é isso? A antiga Rádio Continental do Recife. Tá, né? mandando sua mensagem. Tá Aldo, bom, pastor. eu queria, assim, não te interrompendo, Claro. assim, já estamos em cima da hora, mas mandar 3 beijos e 3 abraços. Por favor, pode mandar. Para minha esposa Sônia, para minha filha Luana, de 9 anos, e para o meu filhinho Rogério, de 4 meses, que acabou de chegar, assim, para completar a família. Tá né? certo. Que Pastor, Deus te abençoe. Muito grato, foi bom esse bate-papo com o senhor, podemos pelo menos desmistificar algumas coisas aqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Bom, e para você que acompanha a gente, muito grato. Antes de encerrar o programa, mandar um recadinho para você, né? 0 Grau, tá aí o telefone na tela, 3471-2775, 0 Grau, a patrocinadora do Conversa na Madrugada, a loja que vende balcões, frigobar, que prepara a sua loja, lanchonete, restaurante, seu estabelecimento comercial em até 10 vezes e entrega em todo o estado de Pernambuco. Atenção, amigos do interior, entre em contato nesse telefone. 3471-2775, 0 operadora, 81 para quem é de fora aqui do Recife. Vamos terminando o programa, né? Um abraço, muito obrigado a todos. Pastor, grato, hein? A gente volta amanhã com mais uma Conversa na Madrugada. Até lá.